Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Sou Futebol. Agradeço os novos inscritos e a turma que faz comentários zoeira no pós-vídeo. Obrigado! Ontem tivemos rodada do Brasileirão Série A 2025, Grêmio e São Paulo, Tricolor Imortal contra o Tricolor Paulista. Carlos Vinícius foi o nome do jogo e o nome do Grêmio na partida contra o São Paulo. Fez 2 gols. Rafael, goleiro de São Paulo, cara, com defesas absurdas, ele evitou o pior para o São Paulo, que seria uma grande goleada do Grêmio, que não forçou muito, né? Detalhe do São Paulo é a queda livre, né? Nos 7 jogos, somente uma vitória. 7 jogos, somente uma vitória. Que fase do Crespo, hein? Justiça seja feita também que Edenilson jogou muita bola, Pavon jogou muita bola, estavam sempre criticados, né? Amazu, o belga, jogou bem, e o Arthur acabou com o jogo. É bom jogador, sempre foi bom jogador. Só que o problema dele é o Oraldite, né? Vive colado, vive no DM, quer dizer, jogou bem agora. Daqui a pouco, daqui a 2 partidas, já não joga de novo. Então é complicado. Por isso que não aguentou o tranco lá no Barcelona, que o futebol é muito competitivo, muito dinâmico, não tem como. Não aguenta, né? Bela vitória do Grêmio. Fluminense, o Flusão Mavadão contra o Juventude. Cara, que coisa horrorosa. O primeiro tempo era pro Juventude ter ganho o jogo, vamos ser sinceros, né? Fluminense sem Lúcio, aquele pequenininho, e sem o JK, que também vinha se destacando, né? Cara, foi ridícula a atuação do Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo até tentou um pouquinho mais, mas também nada de especial. E o Juventude estava com empate na mão, mas daí o goleirinho Jandrei fez uma presepada que, diga-se passagem, se fosse lá em Juventude, né? Ou se fosse ao contrário, né? O goleiro Fábio do Fluminense tivesse feito 10 segundos, jamais o árbitro teria dado aquele lance ali de infração para o Juventude bater um escanteio. Jamais, cara. Eu quero ser um padre, quero ser um mico, leão dourado, porque não teria condição nenhuma de ser marcado. Mas, como eu digo, a arbitragem brasileira é patética, ridícula, apita com a camisa, apita com, sabe, com aquela coisa da torcida, do estádio, da mídia. Tá aí, ó, fizeram a presepada. O cara gastou 10 segundos, foi cronometrado. O certo é 8 segundos. Ele pode ficar com a bola na mão até 8 segundos e repor a bola, né, ao jogo. Ele ficou 10 segundos. Por 2 segundos, a arbitragem foi lá e marcou a infração contra o Juventude. Tudo bem, mas não vai marcar. Em outro jogo vai acontecer, neguinho ficando com 18 segundos, 20 segundos, não vai marcar. Não vai marcar, né? E aí veio o glorioso Thiago Silva, fez o gol de cabeça lá, meio que sem querer, meio louco e tal. Mas fez, baita de um gol no escanteio, né? E aí o Fluminense ganhou o jogo por 1-0. O Zubeldia, que não tem nada a ver com isso, 3 jogos, 3 vitórias, o comando do Luiz Zubeldia no Maracanã, na casa do Fluminense. 10 segundos, cara. O time de Juventude saiu fora, pegou e disse pra ti, ó, tchau, juiz, nós estamos indo embora. E fez certo mesmo, que é patético o que o cara fez. Patético. Por mais que foi 10 segundos, é 8. Se fosse ao contrário, só vou dizer que fosse ao contrário, não marcaria, né? E ainda tivemos no Bavi, no Barradão, vitória da Bahia, gols de Renato Kaiser, coisa linda, o cara vinha com um tabu de não marcar gol, fazia tempo, foi lá e pimba, marcou, bem gostoso. Então o Vitória volta a vencer o Bahia depois de 7 jogos, que nesse campeonato venceu 2 vezes, né? O Bahia não vencia o Vitória como visitante há 36 anos no Brasileirão, né? Tá certo que o Vitória passou um bom tempinho lá na Série C, né? Mas o Bahia está cada vez mais distante do Mirassol, que é o G4, né? O G4, o Bahia está cada vez mais distante com esses tropeços tolos, assim, bobo. Porra, um time que quer ser grande, quer estar indo na Libertadores direto, não pode estar tomando essas viradas aí de um time que estava no rebaixamento. Mas o Vitória, raçudo do Barroca, o Barroca, rapaz, o Barroca saiu do Avaí para fazer história no Vitória. Olha, ele encostou, bicho, encostou. Eu falei ainda ontem na resenha de ontem, se o Vitória ganhar o Bahia, ele vai a 28 pontos e fica a 3 pontos do Santos. Tá no jogo, tá no rolo,
né? Para escapar desse rebaixamento. Acho que Fortaleza, Juventude e Sport do Recife, acabou, né? Pode dar pá de cal porque acabou. Agora, o Vitória da Bahia, cara, tem uma tabela difícil pela frente, mas é possível, porque são 3 pontos só que separa ele do Santos, então tá tudo certo. Dá para sonhar e dá para buscar forte essa luta contra o descenso e botar o Santos bem gostoso do menino Ney lá, né, bicho? Ia ser gostosinho, né, cara? Puta que paral. Meus queridos, aquele abraço.